Pessoal, hoje o Memórias do Gigante é especial e é um Memórias do Memórias, porque o nosso primeiro programa, com um nome antigo que se chamava Pi, que a gente acabou tendo um problema, né? Em virtude do nome, tivemos que mudar o nome, mudar o layout do programa também. Obrigado ao grande trabalho da Camila e do Max, que fizeram um layout muito bonito do Memórias. Então, a gente volta a exibir a entrevista com o Fabrício Falkowski, um grande amigo, setorista do Correio do Povo, do Inter do Correio do Povo há muitos anos já, e que conta uma história deliciosa. Vocês vão gostar muito, adorar essa história, ela é realmente muito boa. Do João Paulo Medina, que no início dos anos 2000 era, na época, uma espécie de coordenador técnico, misto de executivo do Inter também, um cara ligado ali àquela gestão que foi contratado para mudar os rumos do Inter, né? Enfim, fazer um novo projeto. E um dia o Fabrício entrevistando o Medina, ele diz, e aí, Medina, quando é que o Inter vai ter resultados de novo? Quando é que vai ganhar título? Né? Parece até como os tempos de agora, né? E o Medina diz para o Fabrício, olha, o projeto é para 4 a 6 anos. Isso é 2000, pessoal. Então, faça as contas. Então, essa é a história de hoje do Memórias Gigante com o Fabrício Falkowski. O caso Medina, premonição ou apenas um chute lá do meio do campo, aquele gol que o Pelé não fez, e a bola, o Medina acabou fazendo esse golaço. Então, a pergunta é, o caso Medina, premonição ou um grande chute na Lua e que acabou acertando a Lua? Com vocês, Fabrício Falkowski e o caso Medina. Vamos lá. Para começar esse programa, enfim, o programa número 1, eu quis convidar o meu grande amigo, Fabrício Falkowski, nosso querido Russão, setorista de Inter do Correio do Povo há o quê? 20 anos já, mais de 20 anos talvez. É um idoso já, né? Como vocês podem ver ali, dois idosos entrando em campo. Então, eu chamei o Fabrício pelo seguinte. A história do Fabrício é maravilhosa. Ele entrevistou, nos anos 2000, bem no comecinho ali, gestão Miranda ainda, João Paulo Medina, que era, na época, o coordenador técnico do Inter. Ele chegava com inovações de uma cultura de uma comissão multidisciplinar, que era algo que estava engatinhando no Brasil, enfim. Chegou a ser muito ironizado na época por vários setores da imprensa, né, alguns comentaristas até, mas era um cara importante na engrenagem do Inter. E o Fabrício, um dia, chega no João Paulo Medina, acho que após um treino, o Fabrício confirma já para nós, e pergunta quando é que, afinal, aquele projeto todo, né, que estava tudo muito bem feito, enfim, sendo tocado, ia dar certo. E o Medina responde para o Fabrício de 4 a 6 anos. E o 4 a 6 anos, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, bate em 2006. Você sabe o que aconteceu, né? Inter campeão da Libertadores, campeão do mundo. Então, meu querido Fabrício Falkowski, meu irmãozinho querido, sojipano de coração, parabéns pelas medalhas na Olimpíada também. Te pergunto, e já te dou boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que o pessoal for assistir. Palpite de sorte ou uma previsão do Medina? Bem-vindo, querido, muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, Bess, é um prazer estar aí participando desse programa, que acho que é inaugural, né, pelo menos... Primeiro, número um. Então tô pegando pelos mais velhos, tô indo pros mais... enfim, a gente vai antes que o pessoal morra, né, sabe como é que é, né, os idosos assim, né. Sim. Não, cara, isso aí... Aconteceu o seguinte, um dia eu tava, naquela época, tu lembra bem dessa época, né? Hoje a gente nem vai, né? Atualmente, por causa da pandemia, a gente nem tá indo. Mas naquele início dos anos 2000 ali, a gente ia pro Beira-Rio e convivia abertamente com todo mundo, né? Com os jogadores que chegavam pro treino e saíam, com os integrantes da comissão técnica, médicos, enfim, com todo mundo. E um dia, eu nem me lembro bem se foi depois do treino, acredito que sim, eu cheguei no Medina e tive uma conversa com ele, assim, para entender, porque aquilo era tudo meio novo, aquela comissão técnica multidisciplinar. Era o Parreira já, né? Não, era o Zé Mário, treinador. Era o Zé Mário ainda, o Zé Mário, sim. Então, a gente estava tentando entender todo aquele processo. O Medina já era um cara que tinha um certo nome no mercado do futebol, assim, métodos novos e tal, era um estudioso do futebol, como ele é, inclusive, até hoje, né? Ele é um cara bem respeitado, né? Mas aqui bom, enfim, comecei a conversar com ele e
E saiu essa frase aí, né? E aí que acho que nem foi, cara. Até tava falando contigo quando tu me convidou. Eu nem me lembro se foi a matéria principal do jornal. Acho que não foi. Do jornal Temos não, recorte para mostrar aí, para provar que é temos um verdade. recorte. A Inter terá frutos em 4 ou 6 anos. Pelo Cara, que eu me lembro, isso foi uma retranca, né? O que a gente chama de retranca, que é uma matéria secundária. A matéria que abria a página era outra. Mas é o Miranda na foto ali, né, Fabrício? É o Miranda, sim. De uniforme de treino, mas é o presidente Miranda ali na época falando com o Medina. O Medina tá ali de braços cruzados, né? Exatamente. Isso aí, tu perguntou, fez a provocação no início se foi uma previsão ou se foi um chute. Cara, eu não tenho dúvida de que foi um chute. É mesmo, é? Eu não tenho dúvida pelo seguinte... Vou me livrar desse chato e vou dizer qualquer coisa. Não foi isso. Ele confiava naquilo que ele estava fazendo e poderia, inclusive, dar frutos se fosse mantido. O problema é que não foi. Aquilo que começou no início de 2000, quando o Jarbas Lima ganha a eleição para presidente, com o Fernando Miranda de vice, e aí eles contratam o Medina, e eles iniciam aquele projeto. Aquilo ele foi finalizado no final de 2001, quando eles perdem a eleição e o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho rompe completamente com aquele modelo, implanta um outro modelo que também não dá certo, que a gente precisa lembrar que em 2002, né, o Inter quase caiu para a segunda divisão, se escapou na última rodada, jogando contra o Paysandu. Acho que daí a gente já trabalhava juntos, né? No Correio do Povo, se não me engano, estava no Correio. Sim. Cobria Grêmio no Correio naquela época. Isso. E o Fernando Carvalho, ele encontrou um grupo perdedor e praticamente inexistente. Tinha assim, meia dúzia de jogadores, todos eles formados na categoria de base. O que eu quero dizer é o seguinte: não houve um legado, não houve uma continuidade de trabalho. Então, assim, o que eu posso te dizer? Poderia ter rendido frutos como o Medina previu ou tentou prever, mas a gente não sabe, porque aquele projeto ele foi abortado, ele não houve continuidade daquilo. A gestão do Miranda toda, ela foi interrompida, todo aquele projeto foi interrompido. Então, tem gente que diz nas redes sociais, né, quem começou toda aquela grande fase de vitórias, né, que culminou com o título mundial em 2006 e que continuou até 2010 foi o Miranda. Negativo. Quem fala isso porque não conhece a história do Inter nesse período aí. Porque sobra muito pouco do projeto, né? Na verdade, como tu bem disse. Não sobrou nada. Na verdade, né, Fabrício, o projeto começa com o Jarbas Lima, né? Que era um político, para quem não conhece. Acho que já faleceu o Jarbas Lima, né? Eu acho que não, Bess. Não? Então me desculpa, realmente não tinha na memória. Mas, enfim, e aí o Jarbas Lima tem até uma foto emblemática, né? Que ele literalmente abre o cofre do Inter para dizer que não tinha nada, mostrar que não tinha nada dentro, né? É um cofre vazio, não tem uma nota de... Não, eles assumem o Inter, o Jarbas Lima e todo aquele grupo, inclusive o João Patrício, Eduardo Lacher, pessoal que ainda está militando na política do Inter, eles assumem o Inter depois de uma gestão muito ruim do Paulo Rogério Amoretti, esse sim, que faleceu, do ex-presidente Paulo Rogério Amoretti, que foi uma gestão muito ruim, que quase levou o Inter para a segunda divisão também, e aí eles tentam inovar com ideias novas e começam a impor um novo ritmo. Eles fazem 2 vendas que são fantásticas. Eu comecei aí, né, Bess? Sim. Eu passei a fazer o setor do Inter em janeiro ou fevereiro de 2000. Então, essa história. Só, Fabrício, desculpa, o Jarbas Lima segue vivo, tá? Peço até desculpas, tem 81 anos e tá bem de saúde, graças a Deus. Só nunca mais voltou pro Inter, né? Ele se afasta e renuncia, na verdade, né? E o Miranda assume no lugar dele, que o Miranda era o vice, na verdade, né? Foi um projeto, porque o Miranda sempre teve
ele sempre se desgastou muito, ele tinha uma rejeição muito alta, e para ganhar a eleição, então eles escolheram um cara que não tinha rejeição, mas que eu acho que nunca tinha pisado no Beira-Rio, né? A verdade é essa, né? Se ele tinha ido no Beira-Rio alguma vez, foi ver um jogo ou outro na vida dele. E não aguentou o dia a dia do clube, né? Não aguentou a pressão, né? Não aguentou a pressão, apesar de ser um homem público, ele foi político muito tempo, teve altos cargos, acho que ele foi ministro, enfim, teve uma carreira longa aí, mas ele não aguentou a pressão e acabou pedindo demissão. Ele primeiro se afastou por motivo de saúde. Isso aí. Saúde. E daí um dia eu nem me lembro quem fez a matéria, acho que foi o Renato Gava no Diário Gaúcho, que era setorista do Correio, quando saiu do Correio para eu assumir, foi para o Diário Gaúcho. Eu acho que o Renato Gava encontrou ele caminhando, ou seja, praticando exercício num parque da cidade, se não me engano, no Parcão. Ou seja, não estava tão mal de saúde assim, né? Só não queria mais mesmo, né? Não queria mais e acabou renunciando, né? E essa gestão, eu te dar um dado, assim, até eu pesquisei hoje para participar do teu programa, para tu ver como eu estou valorizando essa oportunidade aqui. Muito obrigado, agradecemos muito. O Inter fez 2 vendas naquela gestão. O orçamento do Inter hoje é em torno de 400 milhões, certo? É um dos isso. maiores do Brasil aí, né? Primeiro, Corinthians e Flamengo, em torno de 700, 600 e pouco, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. E depois vem um monte aí, que é São Paulo, Inter, Grêmio, que mais aí? Em torno de 400 milhões. Atlético Mineiro. Quais foram as vendas? Uma foi o Rincon ou não? Não. Foi o Lúcio por 12 milhões. 12 milhões. Pro Bayern, né? Bayer Leverkusen, né? Bayer Leverkusen. Não, o Lúcio foi por 9 milhões. 9 milhões. E o Inter tinha só 50%. E o de dólares. E eu tomei o cuidado hoje de ver quanto era o dólar naquela época. Era 2 por 1. Tá? Nossa, diferença para hoje. Exatamente. E depois, no ano seguinte, ou no mesmo ano, vendeu o Fábio Rockenbach por 12 milhões de dólares para o Barcelona. Para o Barcelona, né? 2 super vendas para a época mesmo, né? 2 super vendas. Exatamente. Claro, tu não tem como comparar os números de hoje, né? Mas o orçamento do Inter naquele ano era 30 milhões de reais. Então, essas 2 vendas dava um orçamento e meio do que... Sim, que loucura, né? É como se hoje tu vendesse 2 jogadores por 200 milhões de dólares cada um. Perdão, por 200 milhões, enfim. Fechasse 400 milhões de reais em 2 jogadores. Se tu vendesse um cara por 100 milhões de dólares. Agora. Tu esperava até, né? Exatamente. Que é isso que representaria uma venda como essa. E mesmo assim não houve legado, cara. O time não se formou, não tinha time, era um horror. O Inter não ganhou nenhum Grenal naquela gestão. Não ganhou nenhum Grenal, não ganhou nenhum título, nenhum Grenal. Parece que a gente está falando dos dias atuais, né? Até para tu ver como a coisa é cíclica, né? Agora, se tu lembra bem, eu me lembro de um Medina, assim, inclusive ironizado, por ter implantado no Inter. Eu não lembro se era antes ou depois dos treinos, que os jogadores deveriam comer azeitona, nozes, castanhas, né, para ajudar na recuperação, enfim. Até isso, qualquer coisa que ele fizesse era motivo de ironia. Não sei se havia um certo ranço também de alguns setores da imprensa com ele ou não, mas o curioso, né, Fabrício, é que, bem ou mal, ele acerta a previsão, né? Ou chute que seja. Como eu disse, né, na minha opinião, a gente não tem como saber se aquilo que ele tinha começado ia dar realmente frutos, porque se tornou... ele ficou só 2 anos no cargo. Inclusive, no final do ano teve eleição, o Fernando Carvalho foi um dos candidatos, e pela situação, se eu não me engano, foi o Felipe de Oliveira, que é esse mesmo que está sendo cotado. A gente está gravando esse programa na noite de segunda-feira. Um dos cotados para assumir a vice-presidência de futebol agora é o Felipe de Oliveira. Talvez quando você veja esse vídeo agora, ele já seja. Já seja. Recém caiu o João Patrício Herman, né? Mas e tu vê, isso enfim, faz 20 anos já, né? Exatamente, mas os dois na campanha, os dois prometeram que iam demitir o Medina. Tanto o candidato da situação, que era em tese o sucessor do Miranda, como o Fernando Carvalho,
que daí sim era oposição na época, eles na campanha já prometeram que iam demitir o Medina, ou que não iam renovar o contrato do Medina. O Miranda foi contra o Carvalho, não foi? Eu acho que o Miranda ele concorreu numa eleição contra o Carvalho quando o Jarbas Lima renunciou, eles tiveram que fazer uma eleição. Ah, isso, quando ele ganha do Carvalho, é verdade. É verdade. Mas vê, então a história, por vias tortas, acaba se confirmando de alguma forma, né? Porque acaba se confirmando. E até hoje, como tu falou nisso do programa, é um cara que muita gente acredita ele, o sucesso daquele tempo depois de 2006, mas que outras pessoas simplesmente rechaçam, né? Não, de forma alguma concordam com isso, né? Não, porque não teve continuidade, simplesmente isso. Quando a diretoria nova assume, o Fernando Carvalho ganha a eleição, assume no começo de 2002, toda aquela comissão técnica vai embora e eles contratam toda a comissão técnica nova. Eles contrataram o Iton Fritzen, esse sim. Uhum. Ele era preparador físico, mas aí no Inter ele veio como uma espécie de um coordenador técnico, uma coisa assim. Isso mesmo. O técnico era o Ivo Wortmann. Os outros eu não me lembro, acho que o Guto continuou, enfim. Guto Ferreira, e mesmo assim, é um projeto que não começa bem também, né? Não começa bem e o Fernando Carvalho ele tem que contratar todos os jogadores. Ele não tem nada no grupo. Acho que assim, para tu ter uma ideia dos jogadores que ficaram de um ano para o outro, é João Gabriel, o goleiro, que é parece que é um excelente advogado hoje em dia. O zagueiro Ronaldo, aquele. Lembra do Ronaldo? Sim, Goiorê. Esse era o nível dos jogadores que é um nível fraco, né? Um nível muito baixo, né? E aí ele contrata uma série de jogadores, o Fernando Carvalho, tudo com um contrato curto. O Alexandre, aquele volante, Júnior Baiano, de São Paulo. Fabiano Costa, Fernando Baiano. Isso. Fernando Baiano, centroavante. Júnior Baiano. Tudo com um contrato longo. E aí o Inter quase cai no final daquele ano. E é aí que há uma mudança de política de futebol. Que eles percebem que, no primeiro lugar, não pode atrasar salário. Então, naquela época, o Inter atrasava salário. Sim, muito, muito. Todos os meses. E estava sempre pendurado. Então, primeira coisa, não podemos atrasar salário. Vamos ter que fazer todo tipo de esforço para não atrasar salário. Segundo lugar, vamos ter que fazer contrato mais longo, porque eles perceberam que naquela época o Campeonato Brasileiro era um turno só, era do meio do ano para o fim, assim. E aí, como era um campeonato rápido, acho que eram 18, 19 rodadas, não me lembro agora, por aí. Acho que eram 20 clubes e 19 rodadas, acho que depois tinham os 8 melhores passavam para a próxima fase. Eles perceberam que do meio para o fim do campeonato, os caras não queriam mais saber mais de nada. Porque já estavam pensando no próximo clube que eles iam negociando, porque o contrato acabava. Então, e na verdade acaba nesse ano. E acaba, como tu falou, nesse ano daí acaba dando uma virada de chave no Inter mesmo, né? De um modo diferente como fazer a coisa, né? Exatamente. Então quase cai. Então, para tu ver, tanto é verdade que o Medina, embora a previsão esteja certa, a previsão dele estava certa, mas não foi exatamente o trabalho dele que continuou. Então, no final das contas, estava errada, né? Porque muda o trabalho no início de 2002, não dá certo, e eles mudam de novo no início de 2003. Que daí eles passam a investir um pouco mais nas categorias de base, começam a dar oportunidade para jogadores das categorias de base e fazem contratos um pouco mais longos. E aí os jogadores. Com a ideia de formar para vender, né? Formar e vender. Formar para vender. Aí vendeu o Diogo Rincon, que foi a primeira venda que o Fernando Carvalho fez, que não foi baixíssimo o valor, né? Baixíssimo. Eles tinham acertado por, acho que era 2 milhões de dólares. Eu acho que é por aí sim, é um valor muito baixo. E o Inter, uma draga financeira terrível, pior do que é hoje, atrasando salário toda hora, chegou na hora de pagar, porque o Diogo Rincon foi por um empréstimo com passe fixado, se não me engano era 2 milhões de dólares.
chegou na hora de pagar, os russos, sabendo, liam o Correio do Povo lá todo dia. Estava numa crise desgramida. Aí, cara, não vão pagar esses 2 milhões, vão oferecer 1 milhão e vão mandar eles. É isso ou nada. E era isso. E ficou por isso mesmo, quase. Aí o Fernando Carvalho, na época, tentou negociar, tentou, sabe? Mas teve que aceitar 1 milhão e deu. Pegou 1 milhão dos caras e... É para tu ver como a vida do Inter é um ciclo, né? Um grande ciclo. Daqui a pouco vira de novo, né? Mas enfim, por enquanto é um ciclo. Meu querido Fabrício Falcões, muito obrigado. Seu primeiro aí, o homem da estreia do Eu Tava Lá. Uma grande história. Então, chegamos à conclusão que Medina foi chute. Apesar de acertar, foi por outras vias, né? Não foi exatamente como ele tinha pensado. Te agradeço demais por essa história maravilhosa. Te agradeço demais a previsão, mas sem querer. Sem querer. É o famoso chute, né? Chutou do meio campo e acertou, né? Aquele gol que o Pelé não conseguiu fazer. Fabrício, muito obrigado. Grande abraço para ti e para o pessoal do Correio, para a Sojipa, sobretudo. E contamos contigo aí mais uma vez, tá? Um grande abraço. Obrigado. Valeu. Um abraço para todo mundo aí.